Du, então é com você. E aí, pessoal, boa noite a todas. Para quem não estava presente, eu acredito que todos estavam, mas meu nome é Eduardo, eu sou de Catanduva, São Paulo. Para quem está passando frio, aqui seria o pedacinho do inferno, porque é quente para danar. Não tem aqui, o inverno ele faz curva. Mas, enfim, como eu falei antes, o pessoal tudo aí com frio, eu aqui estou com 22 graus, estava suando, e o 22 é o que mais faz frio, assim, com raras exceções. Então, eu sou doutorando em psicologia pela Faculdade de Ciências e Letras lá de Assis. Sou mestre em docência para educação básica pela Unesp de Bauru, pelo programa Docência para Educação Básica. Então, meu mestrado é um mestrado profissional. Implica que a gente tenha que fazer algumas atividades práticas. Então, toda a minha pesquisa e o produto educacional decorrente dela, ela é aplicada. Mas não que a minha pesquisa do doutorado seja diferente, porque ela é empírica também, né? Eu não vou fazer nenhuma pesquisa teórica. A priori, nós falamos no último encontro sobre os conceitos um pouco mais gerais das funções executivas, alguns modelos sobre a história de como isso avançou e como ela influencia de uma forma direta e indireta o desenvolvimento da criança e dos adultos também. Porém, eu dividi em algumas partes. Hoje eu vou estar falando mais voltado para o comportamento, a aprendizagem, a alfabetização, o desenvolvimento da linguagem e a alfabetização, né, porque as duas andam juntas. E eu vou trazer também os testes que eu comentei que iria trazer. Então eu trouxe pelo menos acho que 5, eu não lembro se são 5, eu mandei para a Bruna, mas tem bastante teste lá. E como eu falei também no grupo, eu vou mandar depois, são 4 livros, embora os testes estejam lá, o de trilhas que eu vou apresentar está desatualizado, porque ele foi lançado antes da mudança no alfabeto português, que incluía as letras estrangeiras, né? K, W, Y. Então, de toda forma, também tem os sites para adquirir esses testes e tudo mais, mas se conseguir fazer uma adaptação na sala de aula, eu não acredito que não precisa, porque só muda uma letra. Enfim, eu vou compartilhar a tela. Me parem, perguntem, podem fazer qualquer tipo de comentário para que a gente converse. E da última vez a gente foi falando, e eu sou ansioso, e quanto mais eu falo, mais ansioso eu vou ficando. Aí eu chego e eu estou falando muito rápido. Então, vamos fazer esse bate-bola, tá bom? Du, enquanto você abre aí, e é bom para ficar registrado aqui, que a gente teve uma dinâmica no primeiro semestre com os alunos da graduação. Depois essa dinâmica mudou e hoje ela mudou novamente, né? Então, os alunos que tinham interesse em participar desse projeto de extensão, eles, a maioria tem aula à noite, então não conseguiam acompanhar aqui os encontros de forma síncrona, né? Então a gente tinha o acordo de que eles tinham que assistir a gravação, para daí no sábado seguinte a gente tinha um encontro no Meet para discutir a gravação. Então era uma forma de ter um encontro também para tratar dos assuntos. A partir do mês de maio a gente mudou isso e a gente passou assim, os encontros do mês, aí a gente tinha um sábado no final do mês para trabalhar sobre todos os encontros acontecidos. Só que agora vai ser diferente, porque a gente vai ter 2 encontros presenciais na Unesp, um em agosto e um em novembro, e após os encontros aqui síncronos nossos de HTPC, de formação, eles vão ter até o sábado seguinte para enviar um resumo, assistir a gravação e enviar um resumo por e-mail, e estarem presentes nesses 2 sábados presenciais lá na Unesp, onde a gente vai poder retomar e conversar também acerca do que foi tratado aqui nas formações.
E o resumo é justamente para não esquecer, né? Para não deixar passar, e ser uma forma de eles terem também esse registro de que cumpriram aqui assistindo, acompanhando, mesmo que de forma assíncrona dos encontros formativos. Então, só para avisar que a gente já estava sendo assistido dos outros encontros, mas a gente vai continuar sendo pelos alunos aí que têm interesse e têm participado bastante desses encontros, tá? Ô, Bruna, Eu posso disponibilizar os slides, aqueles que entregarem um resumo, até no grupo das professoras também? pode, para mim tá tranquilo. Eu vou até mandar no grupo depois aqui as minhas. Não manda no grupo. Eu mando no grupo das professoras de Biúna. E dos alunos, eu mando para aqueles que mandarem o resumo, porque senão eles vão fazer com base no slide, não vão fazer com base na gravação. Entendeu? Tá bom? De toda forma, tirando o dia 23 de agosto, que é o encontro do simpósio, eu me disponibilizo, se quiser fazer de uma forma híbrida, eu posso estar participando algum sábado em agosto, tá tranquilo. Ah, que legal! Vai ser super bem-vindo. A gente vai fazer no dia 30 de agosto. O sábado seguinte, dá tranquilo, eu posso participar. Você só me lembra, porque eu estava falando antes, eu tô com a agenda assim, eu tenho que anotar agora para não. Perfeito. Aí, Bia, a gente vai ter a participação do Du com a gente no sábado. Maneiríssimo. Obrigada, Du. Beleza. Bom, voltando, né, que a gente estava comentando antes, aqui foi o primeiro slide, tirando a capa, né, esse é o primeiro slide, com alguns dos conteúdos que a gente abordou no primeiro encontro, que foi o córtex pré-frontal, né, as funções executivas e alguns modelos deles. O que é o córtex pré-frontal? Só para a gente retomar. O córtex pré-frontal é a área frontal do cérebro e ele é dividido em algumas partes. Então tem o dorso lateral, o ventro medial, o órbito frontal, e todos eles agem diretamente no controle do comportamento, da aprendizagem e regulação no geral. E ele não é um executivo central plenamente, que só ele trabalha e os demais lobos cerebrais vão sendo submetidos a ele. Não, ele trabalha em concordância com diversos segmentos, diversas conexões neurais. É claro, ele também demora para se amadurecer, para a maturação completa. Tanto que os estudos apontam que entre 20 a 25 anos é o período em que ele vai estar atingindo seu ápice de maturação. Por isso, nós temos as crianças. Só um minutinho que eu vou fechar a porta, porque a minha esposa está chegando agora e vocês estão ouvindo o barulho, né? Agora é uma chips, vocês imaginam. Só um minutinho. Bom, amenizou um pouco. Nós temos aí as crianças, não só crianças, né? Nós temos ainda os adolescentes que a gente julga que são os aborrecentes por conta dos comportamentos disruptivos e tudo mais, toda essa gama de ações, elas estão envolvidas também com a não ativação do córtex pré-frontal durante esse período. Há uma menor ativação nessa área. Então, por isso que os adolescentes eles têm maior problema de tomada de decisão. Não só tomada de decisão, escolhas, a questão de postergar agradecimentos, essas coisas, tudo isso está envolvido também com o controle do córtex pré-frontal. E as funções executivas que elas são? Elas são um conjunto de habilidades mentais que ajudam no comportamento, na aprendizagem e também nas tomadas de decisão. O modelo que eu tenho utilizado, na verdade, é um misto de modelos, né, que eu uso o modelo da Adele Diamond, que é derivada de Milwaukee, mas a Adele Diamond de 2013, ela define que são três bases, três funções nucleares, que é o termo que ela usa, que é o controle inibitório, memória operacional e a flexibilidade cognitiva. A partir dessas três, elabora-se as funções complexas, que é o planejamento, tomar de decisão, a questão do agradecimento, né, de postergar o agradecimento, todas essas coisas são mais elaboradas, inclusive o processo de ensino e aprendizagem. E eu uso também o modelo das funções executivas quentes e frias, que é o modelo que foi elaborado
Fala-se muito no Damasio, né, que é o caso do Phineas Gage, que ele traz essa história, e também do Zelazo, que foi o primeiro a escrever lá em 2005 sobre essas funções quentes e frias, que são as frias. Elas são habilidades mentais, né, que elas não têm uma ação direta de emoções e motivações. Então, são ações mais racionais. Em contrapartida, as quentes, elas estão mais envolvidas com as situações emocionais mais contundentes. E aí a gente volta para os adolescentes, né? Para as crianças também, quando estão no ímpeto de uma emoção muito forte, de uma necessidade emocional maior, ocorrem alguns comportamentos disruptivos, alguns comportamentos que não são aceitáveis. Principalmente a questão de tomada de decisões ruins, uso de droga, bebida, sexo sem proteção, nas crianças as birras, até porque no processo de controle inibitório elas ainda não têm desenvolvido. Mas agora a gente vai lá para frente. E depois que eu fiquei olhando esse modelinho aqui que eu usei de slide, eu odiei, muito colorido. Aqui. Bom, de hoje o que a gente vai estar falando? Funções executivas do comportamento, as funções executivas e a aprendizagem, que está ligado a essas três, na verdade, elas estão interconectadas. Porque se a gente não tem um comportamento adequado, concentrado, focado, a aprendizagem não vai acontecer a contento. Consequentemente, o processo de alfabetização e desenvolvimento de linguagem também não acontece. Tá? Então, embora eu tenha dividido, elas acontecem juntas. Bem juntas mesmo. Então, vamos lá. Como eu estava falando, né, o Phineas Gage ele foi aquele operário, que ele teve um acidente, que uma barra de ferro transpassou a cara dele, o rosto dele, né, do lado direito para o esquerdo, arrancando um globo ocular, só que ele não morreu. E a partir disso, ele teve lesões na órbita frontal, no córtex pré-frontal, né, principalmente no vento medial, ele teve essas lesões, e a partir disso, ele teve uma mudança de comportamento. Ele era uma pessoa concentrada, dedicada, que era extremamente planejada nas suas ações, tanto que esse ferro que passou a cara dele foi uma acessório que ele desenvolveu para facilitar o seu trabalho. Então, houve um planejamento, é uma pessoa que se organizava muito, até para que tivesse sucesso a posteriori das suas ações. Então, já vê, tem a questão do planejamento, e a questão de postergar os agradecimentos. Porque acontecia. Há relatos dos donos das ferrovias que contratavam que ele era um baita de um trabalhador, que era ele o único capaz de executar o trabalho com a perfeição necessária para aquela ação. Após isso, ele começou a beber, a falar muito palavrão, ele não tinha pudor, ainda mais naquele período, né, 1800 anos quebradinho, que a mulher já é desvalorizada hoje. Imagina naquela época que a mulher ainda era mais submissa, era tomada como posse, então era um comportamento violento, sexualizado, brigas, enfim, ele perdeu a questão do controle inibitório. E ele também apresentou algumas falhas de memória, isso está relacionado com a memória operacional, a memória de curto e longo prazo também, embora elas sejam áreas do cérebro ali que são um pouco distintas, mas a partir da memória operacional se ativa as outras. No caso, ele teve esse problema. E também ele se tornou uma pessoa muito rígida, ou seja, ele não tinha capacidade de flexibilidade cognitiva, ou seja, tomar novos pontos de vista, principalmente na questão de conflitos, por isso que ele entrava muito em briga. Então aqui, né, o que o Malloy Diniz e a Natália Dias falam? Esses dois aqui são assim, ápices na pesquisa de neuropsicologia, gente. Ela, a Alessandra Seabra também. A Alessandra Seabra está muito envolvida com a alfabetização, junto com o Fernando Capovilla, que é o ex-marido dela, na questão da alfabetização pelo método fônico. Então, se vocês forem pesquisar,
Nesse sentido, vocês vão encontrar a Alessandra Seabra, a Natália Dias, mas o Alain Diniz está mais no campo da neuropsicologia em si. Uma das definições mais usuais da funções executivas é a regulação do comportamento e seus estados mentais e emocionais. Tudo que envolve isso está diretamente ligado às funções executivas. Agora, se a gente tem alguma lesão, seja ele congênito, seja ele adquirido por conta de um acidente, pode acontecer. Inclusive, uma que afeta as funções executivas e pode ser adquirido é aquela afasia, tanto de Broca quanto de Wernicke, que eu vou estar falando mais para frente, que pode ser desenvolvida a partir de um AVC. E isso implica negativamente no processo de alfabetização, se acontecer, inclusive para mais adultos, mas enquanto crianças, dificulta muito o processo de aprendizagem, de alfabetização dessa criança e da linguagem também, da própria comunicação oral. Então, retomando. O que é a memória operacional? A memória operacional, ela vai, olha só, até ficou meio redundante, ela operacionaliza informações mentalmente por um curto período. Só que também há uns estudos, se vocês pegarem o estudo de Baddeley, principalmente que ele trabalha somente com o modelo de memória operacional, ele vai estar falando que ela também consegue, a partir dessa estruturação, a gente vai lembrar de Piaget, estruturalismo e tudo mais, a estruturação das estruturas mentais, ele vai consolidar esse aprendizado na memória de longo prazo. E aí, a partir dessa memória, ele consegue resgatar informações e trabalhar com ela momentaneamente. Exemplo, uma pessoa que já tem fácil aí alguma regra de língua portuguesa. Sabe que tem que escrever alguma palavra com 2 S. Automaticamente, ele já vai conseguir buscar isso no banco de informações mentais e está trazendo isso para fazer essa colocação na sua ação diária. Tanto que a gente tem alguns delays, né? A gente já se pegou em alguns momentos e falou assim, e essa palavra? Ela é com 2 S, com C cedilha, com X e C, exceto, da vida, exceção, que tem algumas complicações. Mas ela é uma operacionalização mental. A gente vai buscar essa informação e vai escrever. Já a flexibilidade cognitiva, ela é, de fato, a mudança de perspectiva, seja mental, seja física. Tá? A tomada de consciência para mudanças de perspectiva, ela não necessariamente é só mental. Ela pode ser uma mudança de percurso mesmo. Hoje eu quero fazer um percurso, inclusive acontece no mental, né? Mas ela nos dois. O meu pai teve um AVC também, ele desenvolveu afasia antes de falecer, né? Ele teve 2 AVCs e um afetou a lateralidade, né? E o outro também deu afasia. Afasia só para algumas coisas, né? Para palavrão, que ele tinha um péssimo costume de falar, ele não perdeu. Mas eu sei como que é complicado, sabe? Principalmente para comunicação, e ele se frustra muito, não é? É igualzinho, né? Ele se frustra muito na hora que você não consegue entender, porque a dificuldade é muito grande para falar, para transmitir o pensamento, até para ele concatenar esses pensamentos, fica mais difícil. Mas, enfim, é um trabalho que vai ter que buscar o auxílio de especialistas que vai conseguindo retomar aos poucos. Não vai ficar perfeito, infelizmente, não fica, mas para a comunicação. Então, provavelmente ele teve afasia de Broca, se não me engano, que atrapalha nessa questão de sinônimos. A leitura também é afetada. É bem complicado, sabe? Eu tenho uma das referências, é o manual que está online, manual médico. Traz descritinho, assim, as 2 afasias. Mas é complicado bastante mesmo. E só para retomar, eu não sou professor alfabetizador. Eu sou professor de educação infantil, sou professor de educação física e pedagogo, trabalho com a questão de alfabetização,
mas num primeiro contato com a linguagem, com a escrita das crianças, principalmente no controle de praxis fina, tanto a global como o controle de pinça, força e tudo mais, né? Então, embora eu conheça, eu ainda brinquei com a Bruna no dia que ela foi falar com a minha turma de pedagogo, embora eu conheça os mecanismos, a minha prática ela é muito aquém daquilo que eu conheço. Então, você que está vivenciando isso, imagina como deve ser desafiador observar uma pessoa que tinha tudo e agora tem que fazer toda essa retomada, esse processo de recomeço, né? O controle inibitório inibe os comportamentos sutilos, aquelas questões de forte emoção que você sabe de forma consciente e inconsciente que pode lesar ou causar problemas para você. Então, é necessário o controle inibitório, até para a vida. Quantas vezes vocês não tiveram vontade de mandar chefe, Bruna e tudo mais para o inferno porque fica cobrando? Não é? Eu sei que a Bruna andou assim, mas às vezes ela cobra bastante, porque eu sei que ela cobra os alunos dela. Enfim, é uma brincadeira, tá, Bruna? Então, é uma necessidade que a gente tem até para uma convivência social. E aí a gente vai para o comportamento. As crianças não só com problema na memória de trabalho, mas também não estão desenvolvidas, porque a criança, os estudos apontam que as crianças, a partir dos meses iniciais, já consegue ter uma memória de trabalho muito rudimentar, para que ela desenvolva. Tanto que se a gente for pegar os movimentos reflexos, tanto os de Galarroi como os de Piaget, que ele vai colocando, até dos processos iniciais de inteligência, a criança vai pelos movimentos reflexos inicialmente para mamar, para sugar, para pegar, para tudo mais. Mas a partir do processo consciente de que isso vai acontecendo, ela já sabe onde está o bico do seio da mãe, para que ela se direcione para se alimentar. E ela consegue também, um pouco mais para frente, operacionalizar alguns movimentos motores para alcançar determinados objetos. Então, esse é um processo de memória operacional. E eu não falo só, eu coloquei aqui problemas, mas é um não desenvolvimento. O que é esse não desenvolvimento? Não permitir que a criança explore objetos, meios, toda a sua motricidade, a sua psicomotricidade em si, para desenvolver a memória, para conseguir fazer com que isso seja mais intencional possível ao longo do seu desenvolvimento. E aí, isso implica também com relação às regras. E a gente vai ver, eu não trouxe todos esses estudos porque ia ficar uma coisa muito grande, mas adolescentes que tiveram problema com bebida, com drogas e tudo mais, apresentaram como preditores, né, problemas na memória operacional, ou memória de trabalho, né, tanto faz. Apresentaram como preditores isso. Por quê? Eles não conseguiam fazer uma relação consciente com as regras de convivência, com os problemas que drogas e tudo mais apresentam para a saúde e convívio social, e depois nos testes executivos foi demonstrado que a memória operacional desse público estava defasada em relação a um público controle. Então, olha a importância da gente observar algumas coisas desde pequeno. É claro que, como professores alfabetizadores, vocês vão ter contato aí a partir da parte obrigatória da educação infantil, mas fundamental. Mas isso também não pode ser deixado de lado. Observar se a criança é muito afrontosa, se ela tem algum transtorno, se às vezes é TOD, se às vezes é só birra, alguma coisa assim que possa apresentar ali depois problemas na memória de trabalho. E já no que tange a flexibilidade cognitiva, esses comportamentos rígidos que a criança tem, de não querer fazer, de não conseguir, de só seguir a mesma situação, já também faz com que ela apresente problemas até de relação com o professor. Não só com o professor, mas principalmente com esse que vai estar fazendo a mediação. Não mediação, né? Como que é o termo que você usou, Bruna? Não é mediação. Você usou um termo lá quando a pedagogo. Eu gosto de orientador, eu gosto de interlocutor, eu gosto de problematizador.
eu creio que, assim, a gente usa mediador até para facilitar o entendimento, porque ficou uma coisa de status quo, né? Mas o problematizador, eu creio que caiba bem melhor aqui, porque você problematiza a situação. E a gente vai ver também na memória operacional, um pouco mais para frente, que a gente retoma isso sem problema algum. Problematizar não é complicar aquilo. Por quê? Voltando à memória operacional, a gente atingir a flexibilidade cognitiva, mas isso também implica nesses outros três, outros dois. Foi feita uma pesquisa com crianças com dislexia. E, resumindo, só para a gente retomar lá na frente, professores que rebuscavam muito na forma de orientar e coordenar situações atrapalhavam mais os alunos do que ajudavam. Então, olha só a necessidade também que a gente seja objetivo naquilo que a gente quer. E é óbvio, a gente está falando de um conceito, mas isso fala mais de nós para com os alunos do que especificamente dos transtornos que eles podem estar trazendo ali. É observar como nós vamos agir perante essas situações. Mas voltando à flexibilidade cognitiva. Quando você não consegue fazer novas tomadas de decisão, e aí a gente vai olhar para uma criança autista que tem, principalmente lá na teoria da mente, ela tem dificuldade de socialização, as dificuldades de empatia, de se pôr no lugar do outro. E isso apresenta problemas de flexibilidade cognitiva também. É claro que tem outros demais, tem problema na barra de mielina, todo o processo de mielinização do córtex pré-frontal, as ligações sinápticas e tudo mais apresentam alguns problemas, mas a flexibilidade cognitiva é afetada. E aí, em relação à inibição, né, controle inibitório ou inibição, no caso a Diamond ela traz inibição, depois ela vai trazer controle inibitório nas suas duas variações lá que ela traz. Depois aí nos slides vocês vão estar vendo certinho que está lá, na primeira parte. Quando a pessoa não consegue lembrar das regras sociais, ela tem um comportamento rígido, e ela não consegue ainda se controlar, o que nós temos? A fórmula perfeita para a indisciplina nessa aula. A criança ela vai se tornar agressiva, ela vai ser impulsiva, ela vai ofender, ela não vai saber lidar de uma forma democrática com situações complicadas, ela vai ser agressiva em si, vai agredir tanto ao próximo quanto a si mesmo, porque vai gerar situações. Então, essa é uma questão do comportamento que a gente tem que observar e pode atuar negativamente nesse processo de alfabetização que vocês vão encontrar em sala de aula. Como vocês vão agir? Primeiro vai conversar com os familiares para saber o que está acontecendo mesmo. É o princípio básico. A gente dialoga com os familiares para saber se há alguma situação complicada, se ele apresentava isso anos anteriores. Enfim, às vezes a criança também, e ouvir ela, que é o principal de tudo, ouvir a criança, que às vezes é uma situação que ela está passando que está fazendo com que ela tenha problemas que podem se tornar muito maiores ali lá na frente para esse desenvolvimento. E a gente está falando aqui de desenvolvimento ao longo da vida. Então, observar isso é muito importante mesmo. E aqui eu vou falar um pouquinho também das funções quentes e frias. Olha só, esse é um estudo de 2008 do Zelaz e Carson, 2012, na verdade, o Kessel de 2008. Tem usado bastante esses autores, entre outros. Né? Aqui podemos caracterizar as funções executivas frias e quentes, sendo as quentes as envolvidas com situações emocionais ou motivacionais, né? Eu não coloquei aqui, mas também envolvem, e as frias aquelas mais racionais ou menos emocionais. Porque a gente for olhar também para a teoria de Piaget, ou até de Vallon, o Vallon ele vai relacionar muitas emoções com as ações físicas e psicomotoras. Não só psicomotoras, né? Ele afetivas, motricidade e afetividade. Ele vai trazer isso e as viscerais. Ele vai estar trazendo a tonicidade a partir das emoções, e aí o Damasio vai pegar um pouco mesmo dessa ideia do Vallon e está trazendo. Mas o Piaget ele fala que não existe
nenhum tipo de pensamento puramente racional, nem puramente emocional, sendo a emoção uma força motriz para alguns aspectos da inteligência e algumas tomadas de decisão. Mas aqui, para título de entendimento, a gente vai dividir essas duas entre quentes e frias, racionais e emocionais. Já o Zelazio Carlson, o Zelazio em 2005 ele vai falar muito disso, mas em 2012 eles retomam e o Kessler também em 2008 vai falar, né? E os adolescentes, como eu estava falando lá no começo, eles têm pouca ativação no córtex pré-frontal. As crianças, lógico, também têm, mas com essa pouca ativação, as tomadas de decisão ficam precarizadas, o conhecimento, a forma de aprendizagem também fica precarizada, porque você não tem aí as áreas, principalmente as áreas do órbito frontal, dorso lateral, que são áreas um pouco mais racionais, elas são menos ativadas. E aí eles acabam tendo ações um pouco mais emotivas. Podem ver, como a gente estava brincando no começo, os adolescentes tendem a tomar algumas coisas muito ao pé da letra, muito emocionalmente, o mundo vai acabar e tudo mais. Devido a alguns outros fatores, né, além das funções executivas, a gente tem também um período de grande descarga hormonal na corrente sanguínea desses meninos aí, meninas. Vai estar lá, as gônadas vão estar brigando, a amígdala, o hipotálamo, todo o sistema simpático e parasimpático ali vão estar recheados de coisa. Então, isso, com a não ativação contínua do córtex pré-frontal, é um balde cheio para tomadas de decisões ruins. Só que é um detalhe, o próprio Malloy Diniz e a Natália Dias falam que são necessários alguns esse tipo de período para aprendizagem. E aí a função nossa é orientação mesmo. Porque a gente não vai conseguir, não vai colocar numa bolha, a gente não vai trancar, porque se a gente fizer isso durante esse período, lá na frente, na vida adulta, a gente vê aquele pessoal que mais 40 aí, que vive como adolescente, porque viveu numa vida tão rígida, tão isolado das possibilidades de convívio social, que agora, com 40, 50 anos, acha que é uma criança, um adolescente. Se veste, se comporta e age como tal, até com relação aos comportamentos que não são mais aceitáveis para tal idade. Então é necessário a vivência, a experiência e a nossa parte enquanto adultos, a orientação. Orienta, olha, passar passo a passo, retomado e tudo mais, daquilo que pode e que não pode, e a escolha deles. E aí eles têm que arcar também com as consequências. Né? Não é passar a mão na cabeça, ai, tadinho, ele fez uma escolha errada. Não, arque com as consequências das suas ações. Sejam elas educacionais, sejam elas relacionais, sejam elas no âmbito de trabalho e convívio social. É necessário essa também para o aprendizado. Também aquela psicologia positiva, né, psicologia permissiva, é péssimo para o desenvolvimento humano. Péssimo. A partir do momento que tudo é permitido e nada tem uma consequência, você acaba não tendo o desenvolvimento de certos componentes mentais de defesa para próximas ações, ou de tomadas de decisão que falam, não, isso está errado, porque tudo eu posso fazer. E vocês devem encontrar isso em escola de uma forma muito fácil. Na minha escola, agora que eu trabalho em periferia com crianças que são oriundas de família muito baixa renda e de vulnerabilidade social. Eu tenho crianças que a mãe fala, não, faz isso, faz o que você quiser. E aí, dá problema na escola, chama a mãe, ela fala, mas tadinho, é só uma criança. Aí ele fala assim, mas meu filho não mente, ele não faz isso. Então, é problemático. Minha garrafinha de água aqui, 2 litros e meio só. Então, o Malandines e a Natália Dias dizem que um desenvolvimento saudável, e aí saudável não é somente na questão de saúde, envolve ambiente,
envolve situações ecológicas, que é o ambiente que nós vivemos, né? O ambiente no geral, como uma casa sem gritos, uma sala de aula sem gritos, tanto do professor quanto dos alunos, uma possibilidade de relacionamento com o outro tranquila, de uma forma respeitosa, não só a questão amorosa, mas um relacionamento com o outro enquanto seres humanos. Alimentação saudável, noite de sono bem dormida, evitar telas, e a gente tem hoje estudos que falam que crianças com menos de 1 ano nem tentam em tela. De 1 a 2 anos é 1 hora no máximo. E acima disso, de 1 a 2 horas, de uma forma assim, controlada e observado quais são os contextos e conteúdos apresentados. Você imagina, hoje a gente tem aí até desculpa de crianças que necessitam ficar com o celular e eles não conseguem desenvolver o comportamento pró-social, de relacionamento com o outro, porque é tão preso em tela que ele não desenvolveu esse olhar amplo para o mundo. É muito autocentrado. E aí reflete também na escola. Uma criança que ela não vai conseguir se concentrar, porque há necessidade de fazer um controle. Só esse movimento aqui, ó, de olhar para a tela, olhar para a câmera, olhar para a troca aqui de slide. Tudo isso necessita um controle inibitório, porque eu estou ouvindo a minha esposa treinar lá no fundo. Eu estou com o celular aqui, que é um distrator. Tem outras páginas abertas aqui na minha tela. Isso necessita controle inibitório, necessita uma flexibilidade cognitiva e também uma memória de trabalho bem desenvolvida, porque eu não posso perder o fio da meada. Embora eu esteja falando de outros assuntos, para além do que está no texto aqui, eu tenho que manter esse pequena relação que é trabalhada pela memória operacional, memória de trabalho. Imagina a criança que não tem isso. Um adolescente, um adulto derivado desses problemas aí ao longo da vida aí que você vai encontrar com 23, 24 anos. Geração Z, 18, 19, 20 anos, que não consegue desenvolver a capacidade de diálogo acentuada, um diálogo fluido, um diálogo bem construído. Até a relação de trabalho é dificultada nisso. É a geração que passou aí muito tempo na pandemia e que vem dessa necessidade de obediência a partir das telas, que a gente pode dizer assim. E agora a gente entra na aprendizagem. Vou ler aqui o que o Comitê Científico Núcleo Ciência pela Infância. Gente, é fantástico. Para quem quer trabalhar com educação infantil, quer conhecer, procura o Comitê Científico Núcleo Ciência pela Infância. Tem no Instagram o perfil deles. É um grupo de estudiosos que traz assim, pesquisas incríveis, desenvolvimento, de impacto. Eles trouxeram faz alguns meses o impacto do calor na aprendizagem, o impacto da alimentação, os marcos de desenvolvimento, a plasticidade neural. Tudo isso está envolvido com também as funções executivas. A gente não se alimenta, não chega no cliente. Se a gente está num ambiente muito quente, a gente não consegue se concentrar. Enfim, tudo isso. Mas vamos lá. Aprender a construir reflexões próprias e ter autonomia são capacidades intrinsecamente relacionadas ao desenvolvimento das funções executivas. Tais habilidades compreendem processos cerebrais que possibilitam lembrar e associar diferentes informações, rever a forma de pensar, planejar e filtrar distrações. Sem um bom funcionamento executivo, torna-se difícil para o indivíduo se concentrar em seus pensamentos a fim de organizá-los e planejá-los, faltou um hífen aqui, de forma criativa e única. Olha só a importância que tem do processamento central, desse central executivo que nós temos nas funções executivas. Tudo que eu falei até agora há pouco está resumido aqui. Uma criança que não tem bem desenvolvidas as funções executivas não vai conseguir pensar, planejar, filtrar distrações, não vai lembrar e fazer associações. E é necessário muito isso da memória operacional,
fazer associações entre as regras com a escrita e com a leitura. Isso é muito difícil, parece uma coisa para nós aí que já estamos alfabetizados, mas é um processo muito demorado e muito difícil para a criança. Principalmente porque é necessário todo um processo que envolve a plasticidade neural para desenvolver as áreas da escrita. Porque para a linguagem a gente tem, mas para a escrita em si é um processo de desenvolvimento a partir da plasticidade neural, dos estímulos e tudo mais. E olha só como isso é incrível, né? O cérebro humano é uma coisa fantástica. Além disso, além dos processos de aprendizagem, eles refletem a questão do comportamento, como isso impacta negativamente na aprendizagem. E a aprendizagem não só como uma questão acadêmica também. A aprendizagem enquanto conteúdo de vida, conteúdo de presença na sociedade. Até aí tá tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tá de boa? Gostaria de estar falando alguma coisa? Não, tá tranquilo? Então beleza. Bora lá. Existem evidências robustas com defasagem, que crianças com defasagens nas executivas apresentam comprometimento na vida acadêmica. São preditores. Os testes que são feitos com crianças 3, 4 anos até o começo do fundamental, essas crianças que apresentam deficiências no desenvolvimento das funções executivas, apresentam, isso foi feito com estudos longitudinais, viu, gente? Essas crianças, lá na vida adulta, têm menores chances de encontrar empregos bons, de desenvolver uma vida acadêmica de formação e tudo mais em universidades complicadas. Também tomadas decisões ruins, não só com relação ao uso de drogas e tudo mais, mas na própria vida laboral, na própria vida relacional em si. São preditores claros na ciência já com relação a isso. E nesse sentido, né, ao não estimular o desenvolvimento das funções executivas durante a infância, essas evidências implicam o prejuízo na tomada de decisão e processamento de informações, senso crítico comprometido. E aí a gente vê também na própria educação durante o período que essas crianças estão. Quando há uma sala muito rígida, em que a criança não tem um processo, uma possibilidade de dialogar, de pôr seu ponto de vista, de falar, ela tem dificuldade no processo de senso crítico. Porque ela sempre vai esperar que o adulto decida por ela. Ela não vai errar no período que ela precisa errar. Ela não vai aprender a partir das tomadas de decisões erradas. Ela não vai conseguir processar informações porque sempre vai ter alguém cerceando o processo cognitivo dela. Para que eu vou pensar se alguém vai decidir por mim? Para que eu vou falar, errar e aprender se alguém vai definir aquilo que eu tenho que fazer? Pode falar, Bruno. Dudu, e é legal você falar isso, e eu gostaria muito que as meninas realmente se apropriassem disso, para quando algum supervisor, alguma visita de secretaria, assim, for lá questionar na escola o porquê elas proporcionam que as crianças realizem escolhas, porque elas proporcionam que as crianças realizem assembleia e decidam coisas do coletivo, porque é que as crianças que resolvem os conflitos que aparecem, elas possam, inclusive aí na neurociência, na questão das funções executivas, muito empoderadas, argumentar por causa disso, 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 porque se elas não fizerem isso, vão ter tais e tais comprometimentos, né? Olha como que é coerente realmente o trabalho desenvolvido lá da Antônio Coelho Ramalho, inclusive nesse viés da questão das funções executivas. Que bonito isso, não é? Porque esse é o trabalho que elas realizam, elas realmente proporcionam que as crianças tomem decisões, né? Que acaba super
favorecendo esse desenvolvimento e processamento das informações, né? Não, isso é incrível. A gente tem, né, dentro da psicologia moral, né, a gente já tem isso há muito tempo estudado, né? A gente vem lá com Piaget, em 1932, na verdade, desde 1929, depois a gente vem com Kohlberg, a gente tem aí o Wood na personalidade moral, na prática moral em si. Nós temos diversos estudiosos que já falam disso, a Beth Zahn, a Rita De Vries, que falam isso, sobre essa tomada de decisão como um processo de aprendizagem. E aí alguns vão falar assim, mas por que eles vão falar se eles não vão desenvolver a vida autônoma ainda? É a partir da exposição e possibilidade de que você execute, aprenda e erre e retome isso, que faz com que você desenvolva moralmente e também de uma forma consciente. Pode falar, Simone. Não, só para, desculpe te cortar, mas na verdade, só para contar uma experiência de hoje, acho que Laurita e Andressa pode falar melhor sobre uma tomada de decisão, né, Laurita e Andressa, que as crianças tiveram hoje, que foi a respeito da dança que as meninas ensaiaram, e elas simplesmente não quiseram dançar aquela música, né, não sei se a Andressa e a Laurita querem falar melhor sobre isso. Na questão dessa tomada de decisão, tudo foi muito gratificante ouvir, sabe? Das duas, que as crianças não quiseram, e elas, eu falei, então faz uma assembleia, convida elas, chama elas para conversar. Não, nós já fizemos isso, e elas decidiram, elas mesmas decidiram qual a música elas queriam, e não precisou ensaiar, porque elas mesmas já pegaram e já começaram a ensaiar, sem as professoras terem que ajudá-las. Meninas, vocês querem contribuir? Pode abrir o microfone, fique à vontade. Bom, se quiserem também fique à vontade ao longo da fala, pode abrir o microfone. Isso que você falou, Simone, é importante. Eu não sei qual é a idade, é acima de 10 anos, né? Aliás, acima de 7 anos, né, a escola. Educação? Sim. Não, mas tem educação infantil. É dos 4 aos 10, mais ou menos. Sim. Mas esse momento que elas falaram, esse momento as crianças, as menores estavam com a professora Cristiane, então eram os de 7 anos mesmo. Perfeito. 6, 7 anos. Lá eu trabalho, como eu falei, com educação infantil. A minha turminha está completando 4 anos agora, assim, ao longo do ano. E eu já deixo eles escolherem. Então, a gente faz as atividades, tem toda uma rotina e tudo mais. Os livros que vão ler, cada um escolhe o seu. Que vai fazer a leitura. Então, eu defino uma rotina bem básica da educação infantil, até porque a gente vai ver depois, eu falei no começo, mas se eu colocar muitas regras em muitas situações, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, eu defino pequenas regras para eles. Eu defino pequenas rotinas. Eles elaboraram as regras comigo. Então, a gente tem um combinado que foram eles que me ajudaram a escrever. O que pode, o que não pode, na perspectiva deles. Então, na hora que a gente vai fazer uma atividade, eu faço sempre a atividade que está planejada, e aí depois eu converso com eles, e aí, o que a gente quer brincar? Quase 100% das vezes, são as mesmas brincadeiras que a gente antecedeu, que a gente fez um dia antes, 2 dias antes, que eles gostaram. E sempre são brincadeiras coletivas, cooperativas. Eu não trabalho individualismo, eu não gosto de trabalhar nessa perspectiva, porque a gente já vai trabalhar individualismo o resto da vida ali. Mas pelo menos na educação infantil, aprender a respeitar e levar esse aprendizado à vida. Então, algumas vezes eles falam, eu não quero brincar. Eu quero ficar sentado e brincar com outra coisa. Beleza. Pode sentar. A hora que você quiser, você fala, não, porque principalmente ver os outros rindo, aí vem correndo. Mas no primeiro momento eles têm a possibilidade de escolher o que eles querem fazer. Isso reflete muito na autonomia que eles têm. A minha turma, pelo menos de manhã, e aí à tarde já é diferente, a professora é um pouco mais rígida, de manhã, a hora que fala assim, ó, está na hora de comer. Eles abrem a porta, vão lavar a mão e se direcionam sozinhos para o pátio. Eu vou andando. Eles já estão me esperando lá,
na mesa do refeitório, esperam lá. Já a professora da tarde, porque eu fico um período com eles, a outra a colega, ela faz fila. Isso cerceia muito o processo de liberdade de tomada de decisão das crianças. Fila é péssimo, viu, gente? Eu sei que algumas professoras gostam, mas fila é péssimo. Porque você elenca sempre um atrás do outro, se pegar uma criança um pouco mais chata, vai cutucar, vai ficar sempre olhando a nuca, ela não vai conseguir ter liberdade para aprender a andar sozinha e se direcionar nos espaços. Porque ela tem um norte, tem sempre alguém direcionando ela para aquilo que ela tem que fazer. E a gente volta aqui. Uma escola muito rígida, a criança não tem essa possibilidade de andar. E aí volta lá para Valon. Valon fala que um dos marcos mais importantes do desenvolvimento da criança, para além da fala, é o caminhar. Que ela explora, que ela consegue ver, ela vê de outras perspectivas, ela vai conversar com outra criança, ela vai brincar, ela vai às vezes correr, às vezes ela vai cair. Então, é um desenvolvimento autônomo, embora a autonomia aqui é a autonomia motriz, mas que vai permitir outras tomadas de decisão. E vai ao encontro do que você falou, Simone. É uma possibilidade de escolha. A gente não pode tomar todas as decisões da vida dessa criança. Ela já vem cerceada muitas vezes de casa porque os pais eles não têm esse conhecimento e nem são obrigados a ter. Mas às vezes alguns se negam a aprender a partir das experiências. Mas se a gente manter a mesma forma rígida de pensar, eles não vão se desenvolver mesmo. Sempre vão esperar que alguém faça por eles. E aí, a Bruna vê isso, eu vi isso tanto ano passado quanto esse ano. Eles, na universidade, a minha turma esse ano era um 4º ano da pedagogia, eles não sabiam montar um grupo. Por quê? Até na universidade, os professores definiam quais grupos cada um ia estar. Então, olha só, a gente está com adultos já em sala de aula que são incapazes de tomar as próprias decisões. Isso é um caos na universidade, é um caos mesmo. Porque a gente vivenciou isso ao longo das nossas vidas, a gente foi sendo tão cerceado nas nossas tomadas de decisão que a gente não se tornou apto a fazer uma coisa tão simples. Olha, eu vou montar um grupo. Você quer participar? Você não quer participar? Tá aqui. Quem quiser participar, vem comigo. É uma iniciativa que é tão simples para a gente, mas é tão dificultosa, porque implica assim, mas eu vou desagradar meu amigo se ele não participar. Mas será que a professora vai topar que aqui tenha 6 e ela pediu 5? Mas e se eu não conseguir participar no grupo? E aqui, uma coisa aconteceu na minha turma. A Bruna foi fazer uma fala justo no dia que antecedeu meu aniversário. A molecada fez uma bagunça lá. Eram 5 grupos que estavam apresentando. Só que 2 meninas não quiseram participar de nenhum grupo. Beleza. Estava planejado todo o processo de avaliação desses aí. Elas vieram falar comigo. Eu falei assim, então vocês vão fazer, só que não vão fazer o mesmo processo, até porque já a gente não tem tempo hábil para isso. E encerrou lá em Rio Preto o calendário um pouco diferente. Elas fizeram todo o processo que estavam fazendo, mas elas escolheram não participar. Fizeram uma dupla. Só que elas vieram conversar comigo. Elas tiveram essa autonomia para vir conversar comigo. E aí você imagina se eu fosse uma pessoa tacanha, que fala assim, não, são 5 grupos, se vocês não estão reprovadas. Eu estou contribuindo para que essas pessoas não tenham autonomia nenhuma enquanto docentes lá na frente, porque elas, quartonistas, têm 6 meses para se formarem e entrar no mercado de trabalho. Vou estar esperando a coordenadora definir, a diretora definir, a supervisora definir, a secretária, o Ministério da Educação, e aí só vou agir a partir de uma diretriz clara e objetiva que eu tenho que fazer na sala de aula. Além e a quem eu não faço. Olha como é bem complexo quando a gente vai estar falando, né? A quem a gente faz, tá? Além, talvez não. Então, só para refalar. Recolocar isso. Mas aqui, olha esse estudo longitudinal aqui do Moffitt, de 2011. Ele aponta que crianças com
as funções executivas melhor desenvolvidas têm mais chance de permanecer na escola. E isso também indica na melhor qualidade de vida em adultos. É um outro preditor, qualidade de vida e permanência na escola. Porque eles se sentem num local que são desafiados e realizados a partir dessas possibilidades de desenvolvimento. E uma ação boba como boba, né? Para a gente é boba, né? Mas para essas crianças, como a Simone falou, isso valida muito elas para o desenvolvimento de pertencimento, de construção de personalidade, enfim, tudo isso faz parte do desenvolvimento das funções executivas. Então, a gente pode afirmar com certeza que as funções executivas elas não só atuam na regulação do comportamento, mas também na aprendizagem. Impactam em todos os tipos de aprendizagem, seja aquelas formais e informais. E aí, compreender que as possíveis defasagens desenvolvimentais da criança pode auxiliar na elaboração de estratégias que possam promover o seu desenvolvimento. Quais são essas estratégias? O que vocês fazem lá na escola? Elas não são diretamente ligadas à aprendizagem formal, escrita e fala, mas essas demais possibilidades de tomada de decisão, de assembleia, de roda de conversa, tudo isso faz com que essas crianças compreendam o seu papel naquela sociedade, porque a escola é uma mini sociedade, e faz com que elas façam parte disso, e saber que elas têm que se comportar, elas têm que aprender para apresentar resultados, para que elas continuem sendo presentes e vivas e ativas naquela microsociedade. É um processo, um processo das funções executivas muito, muito rico. Não só aquele aprendizado formal, você vai jogar o jogo na memória, que vai desenvolver a memória de trabalho, ou você vai fazer alguns testes executivos de tomada de decisão e tudo mais. Então, isso é importante, porque exerce e exige muito mais que alguns testes de funções executivas. Tá? Então, não se sintam aí que vocês não estejam, embora na última vez falar que não tinham tanto contato com as funções executivas, mas vocês estão agindo para que elas se desenvolvam de forma mais indireta também. Claro que conhecer, saber, vocês agora conseguem direcionar mais ainda a ação de trabalho, a intencionalidade de trabalho de vocês para isso. E aqui, aí a gente volta lá. Embora a sua área de Broca ela está no córtex pré-frontal, a área de Wernicke ela está mais voltada no lóbulo temporal e occipital e na área motora, está bem próxima à área motora aqui. Elas impactam no processo de aprendizagem também. A gente vai falar um pouquinho dessas defasagens. Embora não trouxe todas, nem tem como trazer todas, mas eu tenho um aluno que tem apraxia da fala, a gente vai falar da afasia em si, porque são mais recorrentes no nosso cotidiano. Eu nunca tinha visto uma criança em 20 anos de carreira que tinha apraxia da fala. Fui encontrar uma esse ano. Du, traduz, o que é isso? A grosso modo, a apraxia da fala, a criança ela consegue fazer algumas reproduções de fala, só que ela não tem controle motor na hora que ela vai precisar falar por extenso, que nem o meu aluno. Ele fala separadamente. Eduardo, a hora que vai falar Eduardo, ele fala Viola. Ele não controla a parte motora da vocalize dele. Aí eu falei para a mãe, já tinha passado tudo mais, mas a mãe não foi atrás. Aí um dia ela pegou e falou assim, mas ele fala em casa. Eu falei assim, mas ele tá aqui, então conversa com ele. Conversa, vê se ele vai te falar alguma coisa que seja uma frase. Porque ele fala tudo enrolado, assim, que ele quer fazer xixi, e aponta, porque ele se comunica muito bem. Ele não verbaliza, mas ele se comunica muito bem. Dá para entender tudo o que ele está querendo dizer. Só que a fala em si não sai. Então, foi a primeira vez que eu vi um caso assim. Mas
a família não, infelizmente, vai deixar as coisas acontecerem aí, essa criança vai ter comprometimento na parte de oralidade e talvez aí na parte escrita também ela venha apresentar dificuldades ali na frente, infelizmente. Quantos anos essa criança tem? 4 anos. Todos os meus alunos têm essa média, de 3 e 4 anos. Eu tenho um aluno só que agora vai completar, o outro transferiu, né? Mas eu estou com um ano, uma criança só que vai completar 4 anos em dezembro. A molecadinha, eu devia ter trazido umas fotos deles, mas tudo bem, na próxima eu trago. Sigam o Du no Facebook, que ele compartilha quase que todo dia atividade com as crianças dele. Jogos cooperativos. Aham. Esse aqui eu coloquei no chat, é meu Instagram, tá? Bom, vou traduzir o que está no chat, Du, porque a gravação depois não vai aparecer. É Edu_Benet com 2 T's. Pronto. Isso. Bom, vamos lá. A área de broca. No meu estágio anterior, deixa eu ver aqui. Tinha uns meninos que não falavam sobre absolutamente nada em sala. Com 3 meses começou a sussurrar no meu ouvido que precisavam. Ah, é, com certeza. Essas mães, elas têm, assim, elas acham que nós, professores, somos bobos. A criança não fala nada. E em casa ela virou uma tagarela. Não, fala até árabe se deixar. Não sei, eu às vezes me pergunto, e eu cheguei a falar isso já para alguns pais, se eles acreditam mesmo que a gente acredita que o que a gente está vendo todo dia, com quase 10 horas na educação em tempo integral, muda-se, assim, num período que eles ficam 3, 4 horas com a criança. Eu não entendo, sabe? Tem hora que eu perguntei, vocês acreditam mesmo que a gente acredita nisso? Porque a gente está vendo, vivenciando cotidianamente isso, e aí vocês pegam e falam assim, não, mas em casa é diferente. Não tem como. A criança, ela não é uma bipolaridade, assim, uma dupla personalidade que ela se transforma e, de repente, ela consegue adquirir situações que no cotidiano dela, cognitivo, ela não tem. É estranho, né? Mas vamos lá, a área de broca, que é a primeira área que ela está no quarto. Mas essa fala, o contrário também acontece. Tipo, na escola a criança é super agitada. E em casa não, em casa é um santo, é um anjo, fica quieto. É aquela ideia. Não, só na escola que fica agitado. Eu só vi um caso, e esse foi até engraçado, que na escola o menino não me dava trabalho nenhum, mas em casa a mãe reclamava dele todo dia, que ele era encapetado em casa. Por quê? Porque em casa o menino tinha que ficar fechado. Na escola ele podia brincar, ele podia interagir, ele podia falar e tudo mais. Agora em casa ele tinha que ficar fechado no quarto porque a família não queria ficar com ele. O que ele ia fazer? Pegar fogo mesmo. Ao ponto de quebrar TV, essas coisas. Porque onde ele ia jogar bola? Jogar bola dentro do quarto. Uma criança de 6 anos. Ele tinha completado 6 anos, esse caso, foi o Nicolas. E aí a mãe só resolvia na pancada. Não ajudava em nada. Mas, retomando, a área de broca é aquela área, geralmente do lado esquerdo, né? Que está no córtex pré-frontal, quase no lobo lateral aqui, tá? Parietal. Ele é responsável pela produção, compreensão e processamento da linguagem verbal. Então, ele consegue falar e tudo mais, e ele faz essa questão de processamento e compreensão. Ele vai acionar... Oi? Nunca mais vou ver CPF como cadastro de pessoa física. Eu também, o pessoal me pergunta. E quando eu escrevo? Eu escrevo assim, né? Córtex pré-frontal. Que tem córtex pré-frontal, Tó. Olha só, eu vou colocar, depois você coloca aí, pessoal. Essas 3 siglas aqui aparecem bastante na literatura de neuroanatomia, que é vento medial córtex pré-frontal,
vai ver em inglês, vai estar assim. Dorso lateral, córtex pré-frontal. E órbito frontal, córtex pré-frontal. Aparece muito, assim. É até estranho. Isso aqui não é sigla de segredo, nada, tá? Fiquem São as siglas que a gente vê muito na neuroanatomia, na neurociência, na questão da neuropsicologia, aparece muito, principalmente na hora que vai falar das estruturas anatômicas do cérebro, tá? Mas a gente não vai se ater a isso, até porque foi falado lá no começo, né, dessas siglas, a gente trouxe lá, tem lá, mas a gente vai conversar voltando. A área de Broca, ela vai estar falando da produção, compreensão e processamento da linguagem verbal, mas não que não implique na aprendizagem, na alfabetização, porque se você não consegue processar e compreender a linguagem verbal, ela afeta diretamente o processo de leitura. Se você não consegue isso, você vai estruturar o processo de alfabetização, de escrita, defasado também. E a de Wernicke, ela é responsável, ela está mais na parte posterior, no órgão temporal, quase próximo ao occipital, é responsável pelo conhecimento, interpretação e associação de informações, mais especificamente a compreensão da linguagem escrita e falada. Então, aqui, ela vai associar a linguagem, vai ativar as áreas de memória para fazer essa associação com informações, para que você possa escrever. Olha como é complexo isso. Então, aí, ó, quando o Broca e o Wernicke descobriram isso, foram áreas diferentes, porque a afasia de Broca e a afasia de Wernicke são em áreas distintas e foram observadas em áreas distintas. Afeta negativamente nisso. A nossa colega falou agora há pouco que o marido dela está tendo que passar por um processo de alfabetização novamente. Ele consegue falar bem, mas ele não tem processo, ele não lembra de sinônimos e tudo mais. Então, ela fazia uma deficiência de linguagem causada em lesões cerebrais, que podem ou não ser explicadas por déficits sensoriais, motores ou por um distúrbio mental. No caso, um AVC pode causar aí esses problemas ao longo da vida. Aqui existem dois tipos, né? A afasia de Broca, que é expressiva. Eu vou ler para vocês, que é mais fácil, do Juan. Se a área de Broca estiver lesionada, as pessoas conseguem, em geral, entender o significado das palavras e saber como elas desejam responder. Tem, então, o processo cognitivo. Eles sabem associar e sabem o que conseguem responder. No entanto, elas têm dificuldades de encontrar as palavras ao falar, sejam elas palavras objetivas como sinônimos. Articulam as palavras lentamente ou com grande esforço, às vezes interrompidas por imprecações, mas o que querem dizer faz sentido a elas. Aí o que acontece? Em alguns casos, o que eles estão falando faz muito sentido para elas, só que não sempre faz sentido para quem está fazendo a recepção dessa comunicação. Então, aí é necessário ter muita cautela, ter muita paciência para que elas consigam se comunicar. Porque gera frustração, gera raiva, e aí tem N outros problemas que afetam essas pessoas. Também não há ritmo e ênfase normais da fala. Elas têm dificuldades em repetir frases. A maioria das pessoas afetadas também são incapazes de escrever palavras. Não são todas, mas quem tem afasia de Broca também tem dificuldade na escrita. E talvez tenha que passar por um processo de realfabetização aí. Ou alfabetização, que significa que é alfabetização pura mesmo. Vamos para a próxima. A afasia de Wernicke é receptiva. Se a área de Wernicke estiver lesionada, as pessoas têm dificuldades em compreender a linguagem e a escrita. Ou seja, na hora que elas estão fazendo aquela questão de ler mesmo, de escrever, que é receptiva, né, que está recebendo a informação, elas apresentam essas dificuldades. Costumam falar fluentemente e com ritmo natural, mas as frases saem reformuladas com palavras confusas, e às vezes referidas como salada de palavras.
trocam algumas letras, trocam algumas palavras, há inversões, enfim, tem diferentes formas de estar acontecendo isso. Podem não saber que estão falando coisas sem sentido. Você olha só com uma percepção. Eles estão, às vezes, falando, mas para eles está tão fluente na mente que eles não conseguem perceber que a expressão é confusa. E a maioria das pessoas afetadas também é incapaz de ler palavras. Elas escrevem como falam, de forma fluente, mas incompreensível. Então, é tão fluente que estão falando, escrevendo, mas para elas é fluente. E aqui o estudo que eu falei lá no começo, né? Tem um estudo em 2008, 2018, embora um N muito pequeno, e eles deixam bem claro que é necessário fazer com um N bem maior, só que refletem em outros estudos internacionais. Então, foi um estudo de validação no Brasil, tentativa de validação no Brasil, com base em estudos internacionais, que crianças com dislexia e um outro grupo, foram com 20 crianças, um estudo com 10 crianças disléxicas e 10 não. E eles encontraram um grande preditor, que a memória operacional dessas crianças com dislexia é defasada. Especificamente por conta do problema de leitura escrita que a dislexia traz. Então, nesse mesmo sentido, as autoras apresentam um problema que precisa ampliar, mas elas demonstram, a partir de diversos testes, eu nem trouxe aqui, mas elas usam vários testes, que para esses casos, e aí a gente vai fazer uma extrapolação, para todos os casos, quando você sobrecarrega a memória operacional, o comando se torna torpe, a criança não consegue compreender. Então, num ambiente que tem muitas regras, é obrigado ela a ter uma compreensão clara de diversas regras sequenciais ou de uma informação muito complexa, vai ficar defasada, ela não vai conseguir fazer aquelas associações e processamentos que são necessários para a memória operacional. E aqui também eu já vou aproveitar que aquele estudo que eu falei sobre crianças, adolescentes preditores, né, a questão de predição de comportamentos disruptivos, a memória operacional também apresenta falha para esse grupo de adolescentes ao longo da vida. Porque eles não conseguem fazer a associação com regras de convívio, com as informações ambientais, as informações que eles têm estruturadas na sua mente. Olha só, então, para que a gente tenha claro o processo, é importante que todas as nossas informações sejam objetivas e claras. Por quê? Teve até uma brincadeira que eu vi assim. Como que é aquela informação? É um jogo que é 2244. E aí, o professor, às vezes, ele busca tanto a informação que o aluno não entende. E aí, a hora que ele responde aquilo que o professor não quer saber, mesmo sendo uma resposta coerente, ele toma uma nota ruim. Entende? Tá claro? Quando a gente não deixa as informações claras, a gente acaba, por fim, não sendo objetivos, e aí a gente não pode também questionar quais são as respostas. Eu até tinha um slide, gente, uma outra formação sobre teoria e prática da educação, que eu deixo lá bem claro. Eram 4 balas, aí o professor assim, pinte metade dessas balas. A criança pintou metade de cada bala. Não está errado. Para o professor, tinha que ser apenas 2 inteiras, mas ele pintou metade de todas. Está errado, está certo. Aí tem um outro lá assim, leia o número e ao lado escreva o seu nome. Aí tá lá, 16, 17, 18, aí do lado tá escrito Bruno, 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 Bruno. Não tá errado. Porque a objetividade
da explanação não está clara para o aluno do que quer que seja feito. E isso afeta a memória operacional, viu? Só para a gente não se perder nesse inteirinho. Afeta muito, muito. E as funções executivas apontam que elas estão interligadas, né? Elas não atuam separadamente. Todas elas estão ali de uma forma coesa, atuando. Então, a memória operacional vai lidar com essas informações mentais, ela resgata outras em memória a longo prazo, o controle inibitório vai agir para impedir que essas crianças se distraiam. Por isso, também, é importante que o ambiente ele esteja calmo, sem muitos cartazes espalhados, essas coisas que a gente tem um péssimo costume de sair colando tudo na parede. Também tem efeito distrator isso. Para a educação infantil, principalmente berçários, é indicado que a sala não tenha tantos elementos visuais. Milena, você está aí? Escute, passe para os professores. A Milena é diretora de uma creche de Ibiúna. Aí ela está aí, Du. Que ótimo. Então, isso nós temos estudos, tá? Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês os estudos que implicam isso. Um ambiente com muita informação visual, principalmente na educação infantil, afeta o processo atencional, que está diretamente ligado ao controle inibitório. Se a gente tem um controle inibitório pouco defasado, a nossa atenção ela é pífia, principalmente a atenção sustentada. Para essa faixa etária, a atenção sustentada é muito importante, ela prestar atenção no que você está falando. E depois a gente tem a atenção dividida, né? Que a gente consegue estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, sem perder o fio da meada. A gente está aqui, conversa e volta aqui e faz, a gente já mudou de assunto e voltou e tudo mais. Isso requer atenção dividida para uma atenção sustentada, concentração. E aí, a flexibilidade cognitiva ela vai atuar em situações em que são necessárias reavaliar o percurso mental envolvido. Principalmente assim, deu certo aquela coisa? Não deu certo, então vou tentar de outra forma. Um exemplo de alinhavo para a educação infantil. Tentou fazer um negócio, não deu certo. É uma outra retomada. São caminhos mentais que são utilizados a partir dessa interconexão entre memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. E aqui a gente vai ver, vocês já devem ter visto no Instagram, que aparece bastante, bebês nervosos. Quando uma criança está tentando encaixar um negócio lá, ela não dá certo, ela abre o brinquedo, enfia tudo lá e desiste de fazer. Ou ela chuta o brinquedo. Porque elas não têm ainda o controle inibitório desenvolvido. E aí falhou também a memória, porque ela não tentou, e a flexibilidade cognitiva, porque ela não tentou em outras coisas para encaixar. E isso é necessário, às vezes, trabalhar com essas frustrações que envolvem o processo cognitivo para que eles sejam desenvolvidos. E aí a mãe, nós, enquanto professores, estimularmos. Continua, você consegue, vamos lá, vamos tentar de novo? Calma, respira, dialogar, conversar com essa criança. E isso em todas as faixas etárias, tá? Não estou falando de educação infantil, porque é onde a gente começa a desenvolver as funções executivas. Mas em todas aí, até no lifespan, após o desenvolvimento da estruturação, que a gente depois tem uma degenerência, né, das estruturas cognitivas ao longo da vida, também é necessário esse percurso de novas construções sinápticas, né, para o aprendizado continuar ali e manter-se firme ao longo da vida. E aqui, olha só. Olha como é importante. Nós temos aqui, tá lá no 2016, no Núcleo de Ciência pela Infância. Esse eu tirei de lá. Tá? O nascimento, até mais ou menos até os 2 anos, a gente vai estar conhecendo ali, eu ia trazer do Munatasa. É uma protofunção. Não é uma função executiva ainda, mas é uma protofunção. Porque eles estão começando a desenvolver, aí vão passar pela poda neural, tem todas essas coisas,
Mas olha só, do nascimento até os 3 anos, como já tem um crescimento alto. E a criança, ela só vai conseguir mesmo, a partir dos estudos da Diamond, começar um processo de flexibilidade cognitiva, controle inibitório mais acentuados, lá com 5 anos. 5 anos, olha o ápice que teve já nas funções executivas. E aí depois, olha como essa curva ainda cresce até os 25 anos. E aí lá, a partir dos 80, aliás, a partir dos 50 anos, a gente começa a ter uma queda. Por isso que eu falei, é necessário, todo esse processo que a gente tem na educação infantil, lá na frente, estimular, dialogar, fazer desafios. Por isso que é importante essas faculdades para idosos, as universidades de idoso, porque eles colocam eles para trabalhar mesmo a mente. Dançar, bordar, pintar, ler, dialogar, sarau de poesia e tudo mais, faz com que eles se tornem ativos. E aí, as células neurais que eventualmente venham a morrer, elas são novamente religadas por outras áreas sinápticas, ou até pela pela nova criação de novas células neurais. Já é mito, né, gente? Que morreu, não existe mais novas células neurais, tá? É um neuromito isso. Nós temos todo um processo de nascimento e construção de novas células neurais, né? Novos neurônios. E aqui eu vou começar os testes, tá? Vou mostrar os testes. Esse é o teste de Stroop. Todo mundo já viu, geralmente, esse primeiro quadradinho aqui, que tem só as cores. Mas o teste de Stroop, esse aqui é a versão Vitória da USP. Nós temos a versão Vitória da UFMG. E nós temos a versão tradicional, que é do Goldschmidt. Eu estou usando essa aqui. Essa primeira você tem que falar todas as cores o menor tempo possível. Essa aqui você também tem que falar as cores em relação à palavra. Então, ela não tem como... E essas duas aqui, elas são as fases congruentes. A de baixo, eu tenho que falar as cores e não ler a palavra, que é uma cor. Então, eu tenho que falar verde, rosa, azul, marrom. Tem que falar essas aqui, que é a fase incongruente. Por quê? A nossa mente está muito visual. Então, a hora que eu vou ler marrom, azul, rosa, verde. Só que na minha cabeça eu tenho que falar o contrário, eu tenho que falar a cor que a palavra está escrita. Qual que é o processo disso aqui? É o controle inibitório. Saber controlar o primeiro impulso, que é ler a palavra, para falar a cor. Geralmente, crianças que já estão alfabetizadas, elas apresentam dificuldades nessa fase aqui, ó. Incongruência. Algumas apresentam nessa fase congruente aqui, de você tem que falar só a cor e a palavra não tem nexo, não tem ligação com a cor. Então aí observe, porque pode ser uma criança que venha a ter dificuldade em encontrar um impulso e venha a se frustrar muito rápido, apresentando raiva à toa. Crianças que não conseguem fazer uma coisa, elas explodem, já jogam tudo. Tem muito disso na escola. E aqui também é o teste de trilhas. O teste de trilhas é um teste alfanumérico. Então, a primeira parte é alfabética. Essa aqui que mudou, tá? Que eu falei aqui lá no começo. E a partir da mudança da inclusão das letras internacionais, né? K, Y e W, teve uma mudança na sua estrutura. Então, o teste é formado por uma fase alfabética, uma fase numérica, uma fase alfanumérica. Então, a alfabética eu tenho que ligar 12 segmentos seguidos, vai de A a L, e a outra eu tenho que de 1 a 12. É a L. Até a L mesmo. E já na fase incongruente, que é a fase de avaliação mesmo, que é o tipo B, eu tenho que falar A1, B2, C3, e aí vai, D4, E5, eu tenho que fazer isso. Tudo isso sem tirar o lápis da folha. E eu tenho até 1 minuto para executar isso. Tem toda uma tabela e tudo mais.
E aqui eu vou colocar uma experiência. Esse ano tem uma aluninha na escola que ela começou a apresentar uma dificuldade muito grande. Ela não está acompanhando a turma de pré-2, são 5 para 6 anos. E ela foi minha aluna 2 anos antes, e ela não apresentava essa mesma problema. E aí a gente foi investigar, estou investigando, eu fiz esse teste com ela, e ela apresenta uma deficiência muito grande de flexibilidade cognitiva, ela não consegue. Então ela teve muita dificuldade nesse. Nos outros testes também, o teste de processamento de cores, que eu vou mostrar também, ela teve dificuldades. E aí eu estava vendo que uma das possibilidades que acontece, que agora estou investigando, talvez ela seja uma criança autista. E aí pediu para a mãe investigar e tudo mais, passar para o meu psicólogo, fazer os testes e tudo mais. Existem casos de autismo aparecer tardiamente, traços autísticos aparecerem tardiamente após as podas neurais na primeira infância. Por isso que essas crianças acabam apresentando, por conta houve a poda neural, e aí acaba havendo uma desregulação nas sinapses neurais da criança, mostrando que ela já tinha esses traços autísticos, mas que eles ficaram mais claros agora, e eles ficaram mais evidentes nessa fase da vida. É claro que eu fiz o relatório, né? Como ela não é minha aluna, eu fiz o relatório para a professora, porque eu estava ajudando ela nesse processo de investigação, e ela passou para a mãe, conversou com a mãe, diz que vai atrás. Infelizmente, a gente não tem como obrigar, né? Mas ela começou a apresentar alguns traços que são muito próximos às crianças que são autistas mesmo. E a partir de testes como esse aqui. Eles não são restritos, tá? São testes que a gente pode aplicar na escola. Porque eu não sou psicólogo. Testes restritos somente são psicólogos, neuropsicólogos, que são aptos a aplicar, tá bom? Esse aqui é o span de dígitos. Depois eu vou apresentar o span de pseudopalavras, tá bom? O span de dígitos, ele acontece o seguinte. Tem a ordem direta, que eu vou falar 2 e 4. Quem está sendo avaliado tem que repetir. 2 e 4. E isso até lá embaixo. Só que a gente já tem alguns relatos que pessoas típicas, elas conseguem atingir entre 9 a 10 na ordem direta, e pessoas, e na ordem inversa, elas apresentam até a 7ª a ordem ali. Então, na ordem inversa, eu vou falar 9 e 5, ele tem que falar 5 e 9. Na ordem direta, 2 e 4, 2 e 4. Na ordem inversa, 9 e 5, a pessoa tem que responder 5 e 9. Crianças neuroatípicas, elas vão ter uma dificuldade, principalmente na ordem inversa, entre 4 a 5 itens. E isso também é bom para a gente avaliar. Eu tô pensando que até eu teria dificuldade. Mas aqui é memória operacional. Inverso tá? Aí, misericórdia, olha. Ali nas últimas linhas. Isso aqui é para avaliar a memória operacional, tá bom? Ia ser reprovado no modo operacional. Ali, próximo a isso, a gente tem a de pseudopalavras, que eu vou mostrar, mas eu acho que não está na ordem. Está na ordem. A de pseudopalavras, que ele é muito usado para avaliação da consciência fonológica, tá? Para alfabetização, se bem que muitos dos artigos que temos, eles vão falar de consciência fonológica, de compreensão leitora e tudo mais, que envolvem diretamente o processo de escrita. Então, é o mesmo esquema. Vou lá colocar, vou falar, bota cara, é uma palavra. Balisuta, é uma pseudopalavra. Então, ele vai ter que verbalizar isso, a pseudopalavra. Eu faço toda essa parte para ver até onde ele vai. Teve 2 erros, encerra a parte, aí vai para a segunda parte, que é de pseudopalavras. Faça a mesma coisa. Taderrofu, aí errou, encerra também. Aí marca depois a quantidade de pontos, é 1 ponto cada, tá bom? Esse é de pseudopalavras. Nós temos aqui um outro ainda. Esse eu não tinha acesso. Quem me passou foi a Paty,
porque a gente estava conversando, o cara some, não sei por que ele some, com um professor do Rio de Janeiro que trabalha com neuropsicologia e testes de funções executivas. E a gente estava querendo fazer um trabalho de larga escala para fazer uma correlação, a mesma pesquisa minha, correlação entre funções executivas e competência moral, a gente queria fazer com os dados coletados dele, porque ele já tinha muita coisa coletada. A gente queria extrapolar para ver se havia uma correlação forte ou fraca, ou talvez uma moderação e mediação a partir dessas funções executivas. Aí ele mostrou essa aqui. Então, eu tenho que fazer o processamento verbal das cores. A leitura, o processo de leitura, o processo de processamento, tem que ser o mais rápido possível. Então, aqui, a gente vai estar assim. Vermelho, azul, preto, amarelo, verde, verde, amarelo, azul, vermelho, preto, até onde eu errar. O mais rápido possível. Por quê? Vai também trabalhar o processo atencional, de atenção focalizada, memória operacional e controle inibitório. Mas é por linha ou por coluna? Por linha. Eu começo aqui da direita para da esquerda para a direita, depois eu venho de novo na linha de baixo. Aqui eu vou dar vermelho, azul, preto, amarelo, verde, verde, amarelo, azul, vermelho, preto, preto. Entendeu? Ah, mas esse é fácil, não é? Faz rápido isso com uma criança. Faz rápido. Aí, Milena, abre o microfone e faz, Milena. Ela falou que ela é boa. Para nós é mais fácil. Esse daqui é uma avaliação infantil, para uma criança. Crianças com... Ah, mas aquela era infantil e para mim era difícil lá, os números inversos. Não, mas aquele lá já avalia para outras áreas, né? Ele extrapola para outras faixas etárias. Esse aqui, especificamente, é até 14 anos que a gente utiliza. Esse aqui é até 14 anos. Ah lá, ela também. No outro a gente consegue extrapolar. Nós temos tabelas normativas com outros públicos. Aqui eu vou mostrar para vocês. São 4 livros que traz tudo isso e mais um pouco. Esses testes e mais alguns. Tá? Esse aqui é uma coleção. É caro, tá? Então por isso que eu falei, a hora que eu vou mandar para a Bruna, depois ela vai encaminhando para vocês. Eu tenho os 4, conseguidos de uma forma não muito legal, através da Deep Web, porque está muito caro e eu sou contra pagar livro. Então, essa coleção, avaliação neuropsicológica, ela traz testes e ela traz alguns conceitos e validações. Então, as tabelas normativas estão aqui, alguns testes estão aqui, que nem esse aqui do cachorrinho. É o mesmo teste de trilhas, só que é trilhas pré-escolares. São para crianças de 4 e 5 anos. Tem outros também, tem de linguagem, compreensão de linguagem, tem algumas coisas assim. São 4 livros. Esse aqui, todos eles vão trabalhar as funções executivas. E aqui, nesse último, está o Expand Dígitos e a tabela e os cubos de Corse. Também trabalham a memória operacional. Nesse de leitura escrita que vai estar o de pseudopalavras. O Expand de pseudopalavras. Então, gente... Mas esses testes assim... Não tem um cunho muito mais do behaviorismo e tudo mais? Tem alguma análise nesse sentido? Não tem nada com behaviorismo. Porque o behaviorismo ele vai avaliar comportamento em específico. Isso aqui ele vai avaliar a capacidade de que cada função executiva tem, que nem do dígito SPAN, que é os dos números lá. Ele vai avaliar a minha memória operacional, até que área eu consigo guardar e processar aquelas informações e reproduzi-las. Da pseudopalavra também, até que ponto eu consigo guardar aquela informação e utilizá-la mentalmente para reproduzir. Do teste de trilhas, dos cachorrinhos aqui. Ele vai querer saber com o teste se eu consigo fazer uma associação entre as informações que estão disponíveis. Que nem aqui são dos cachorros, mas a parte com incongruência são ossos, então eu tenho que avaliar os ossos de tamanhos diferentes com relação aos cachorros de tamanhos diferentes e fazer a sua conexão. Que aí exige uma flexibilidade cognitiva, um processo atencional, tudo isso envolvido. E aí, que nem o do controle inibitório, que é o do... Esse aqui também é um pouco de controle inibitório, mas mais em específico esse aqui.
Ele não está falando do comportamento pró-social definido que você quer, porque isso tem mais envolvimento com a ideia da terapia comportamental, que você vai estar aí fazendo os reforços positivos ou negativos e tudo mais. Aqui eu quero saber se ele tem alguma coisa e se eu posso auxiliar nessa dificuldade para ele desenvolver melhor essas defasagens para o aprendizado. Não implica necessariamente falar eu quero um aluno plenamente comportado. Até porque vai na contramão do que a gente falou até agora. E aí a gente poderia pensar lá no Popovich, lá, Popovich fazendo toda a questão de reforço positivo para que você tenha as ideias, você tenha o comportamento que você quer. Só que os estudos já demonstram que se até certo ponto desses reforços positivos não tenha atingido os comportamentos necessários sem que esses reforços aconteçam, muito provavelmente assim que parar, os comportamentos deixam de acontecer. Então você vão continuar tendo os comportamentos disruptivos. E aqui não, aqui é trabalhar para que você consiga atender uma defasagem específica dessa criança. E aqui eu vou fazer uma observação. Ele transferiu, infelizmente, mas eu tinha um aluninho autista inteligentíssimo. Ele tem dificuldade na questão de relação social. E ele tinha uma demanda de resposta muito demorada. Ele sabia, mas o processo cognitivo dele demora um pouco para responder de forma coerente com o enunciado, com as coisas que a gente pede. Então, aqui eu já não poderia avaliar ele no processo de Stroop, nem no outro. Por quê? Porque eu conheço, aí entra também outra ideia, conhecer o seu aluno. Ele tem um tempo, um delay de resposta mais demorado. Então, eu sei que ele sabe a resposta coerente, porém, esse processo é mais demorado. Não é que a memória operacional dele é defasada. Ele só demanda um pouco mais de tempo para fazer essas conexões acontecerem de uma forma mais clara. Então, também vale, antes de pegar e julgar, não, a criança apresentou isso, ele já tem alguma defasagem, primeiro conhecer ela, conhecer essa criança em todos os seus aspectos, né, em todas as dimensões. E aqui estão as referências, gente. E é isso. Espero ter ajudado de alguma forma aí todo mundo. Ficaram com dúvida? Querem falar alguma coisa? Aproveitem. Eu sou suspeita, eu amei. Mas eu queria ouvir das colegas, das minhas professoras. Eu também gostei muito. Muito obrigada. Obrigado. O que vocês acham da gente fazer o jornal assim? Que bom, que pena, que tal? Que bom, coisas legais. Que pena e que tal de propostas. Ô, Du, no caso, por exemplo, o meu e da Milena, um exemplo, é bem exemplo, tá? Que nenhum a gente foi super bem e no outro a gente foi super mal. O que isso quer dizer? É um equilíbrio? Uma dupla excepcionalidade? O que é isso? Está longe da dupla excepcionalidade. Bom, no caso, é o seguinte: quando a gente vai falar dos números em si, nós temos uma facilidade de fazer uma ordem direta, porque o processo ele não precisa ser tão elaborado na nossa mente. Então, a gente vai falar 2 e 4, 2 e 4, 2, 4 e 5, 2, 4 e 5, a gente vai reproduzindo. Beleza? Fica mais fácil. Quando ele necessita ser trabalhado mentalmente de uma ordem inversa,
cai exponencialmente. Até 7 é normal a gente ver. Por quê? Vocês estão fazendo aqui, olha só, como a gente acaba se colocando no pior do que a gente é. Porque a gente está fazendo uma coisa mentalmente. E vocês não estão sendo avaliados por uma pessoa. Então, vocês estão reproduzindo uma coisa mentalmente a partir daquilo que vocês viram. E mentalmente, a gente não tem como saber se a gente ia bem ou não. Seria necessário uma avaliação externa para que vocês saibam até que ponto a memória de trabalho de vocês é coerente ou não. Porém, eu já posso assegurar a vocês que no mínimo 5 a 6 vocês vão conseguir. Porque a hora que alguém verbaliza, a gente vai processando mentalmente, ou seja, a gente não tem uma primeira carga de informação mental que a gente está lendo. E aí a gente tem que fazer todo esse processo de reversão dos números mentalmente. E quando alguém está falando, a gente está recebendo e automaticamente a gente já está fazendo diferente. Então não tem a primeira carga, aquela primeira informação da leitura, tá? Então não precisam se desesperar, porque aqui acaba dando um falso negativo, né? Se a gente fosse usar uma terminologia mais próxima aí, tá? Mas fiquem tranquilos, a partir de uma avaliação externa, vocês iriam bem sim, tá? A não ser que alguém apresente aí problemas de operacionalização, mas isso vocês já perceberiam, né? Eu não consigo guardar na memória nada, eu não consigo, eu tenho dificuldade de processar uma informação que eu acabei de ouvir. Isso já acaba sendo no nosso cotidiano, a gente começa a perceber isso, ainda a gente briga, nossa, eu preciso tomar remédio para memória, não consigo lembrar de nada. E às vezes tem muito mais de estresse do que propriamente uma defasagem mesmo. Qual que é esse? É novato? Hein, Bruno? Esse é novato? Oi? Esse cachorrinho é novato na família? É novata. Olha a barriguinha dela, gente. Olha essa pança. O nome dela advém disso aqui, ó. Que a barriguinha dela parece uma bolinha de golfe. E o nome dela significa justamente barriga em inglês. Belly. Só que daí é a Belinha. O trio agora. O Pum, Amor e Belinha. Ó. Legal. Pra deixar prontinha aqui, gente. Eu só tenho 30. Quantos dias mesmo? Que dia que é hoje? Dia 2? Dia 3? 3. Ela tem 36 dias. Ai. É uma figurinha, né, esses cachorros. Vamos tirar uma foto bonita? Bora. Por que ficou preocupada, Milena? Vai treinar. Não adianta, boca. Treinar. Peraí, que eu coloquei você grandão. Vou pôr você do mesmo tamanho que todo mundo. Tá na escola, Milena? Tá na creche? Com esse frio, né? Queria ver se tivesse. Não tá. Oi, Laurita. Tudo bem? Por que, Bia? Não ria. Porque tá eu e a Beatriz nessa situação. Mas estamos aqui. Mas pausa aí pra poder tirar, pelo amor de Deus. Tirar uma foto. Tira da capacete, pelo amor de Deus. As duas Bias, gente, terríveis. Arteiras. Então vai lá. Vai. 1, 2. Peraí, tira o capacete. Ia ser engraçado de capacete, viu? Vai. Ai, a Belinha, vai. Para, Belinha. 1, 2, 3. Pronto, tirei, vou por lá. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Eu que agradeço, gente, também. Boa noite. Boa noite, gente. O Du saiu. Eu esqueci de agradecer. Vai ficar registrado. Du, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Milena. Maravilhosa. Obrigada, Laurita, Cíntia, Marili, todos que estiveram e saíram já. Simone.
para a gravação.